Depois de falar sobre envelhecer, no episódio 2, a gente partiu para o desenvolvimento das nossas subjetividades, no episódio 3. E chegamos no assunto que domina grande parte da nossa vida, o trabalho. Passamos 1/3 da nossa vida trabalhando, são uns 25 anos de labuta para o brasileiro, na média. Então é um assunto longo, super importante e que também está totalmente impactado pelas desigualdades. Olhando os dados do IBGE, dá para ver que o desemprego e o subemprego têm gênero e cor. Não preciso dizer quais, né? Dados de 2021 mostram que dos 14 milhões de desempregados contabilizados naquele ano, 72,9% eram pessoas negras. Negros também são a maioria entre os trabalhadores sem carteira assinada, entre os que ganham menos. Foram os que mais perderam o emprego na pandemia e os que menos assumem cargos de diretoria. Hoje, são apenas 0,7%. No recorte de gênero, as mulheres são as mais sobrecarregadas com os afazeres domésticos, gastam o dobro de tempo dos homens com esses serviços não remunerados e, quando estão no trabalho, sofrem mais situações de constrangimento e assédio do que os homens. E tudo isso faz com que elas recebam menos, em média, 77% do montante recebido pelos homens. Mas entre diretores e gerentes, por exemplo, esse índice é pior. As mulheres recebem 61% dos rendimentos dos homens. E não dá para argumentar que os homens recebem mais porque são mais instruídos. Pelo contrário, na média, as mulheres é que têm mais educação. Quando falamos de mulheres negras, a desigualdade quase dobra. Elas recebem 44% da renda média de um homem branco. Por isso, quando a gente aqui no Desiguais começou a pensar em quem chamar para conversa sobre trabalho, eu pensei em várias mulheres fantásticas que poderiam ilustrar uma trajetória de vitória apesar das desigualdades. E claro que essa já é uma premissa problemática, porque o que é vencer a desigualdade? Vencê-la sozinho como indivíduo é vencê-la mesmo? Ou é se tornar uma exceção? E se tem uma coisa que eu não queria, era cair na falácia de tratar a exceção como regra. Eu não queria falar de alguém bem-sucedido na profissão como exemplo de meritocracia. Porque, como a gente tem falado aqui no podcast, nossas travessias pela vida são bem desiguais. Não dá para comparar nem mensurar trajetórias de vida. Mas, ainda assim, eu insisti em procurar alguém com esse perfil, entre aspas, de vencedor, no caso, de vencedora. De alguém que atravessou várias barreiras da desigualdade e hoje tem feitos grandiosos no currículo. Porque quando olhadas com atenção e cuidado, essas histórias podem sim revelar muitas complexidades do caminho. Como é o caso da Adriana Barbosa, com quem eu começo essa conversa hoje. Eu sou Carol Pires e você está ouvindo Desiguais, um podcast da revista Piauí em 6 episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tite Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation. Esse é o episódio número 4, Trabalhar no Brasil. Já eu vou contar tudo o que a Adriana fez de impressionante, mas antes eu quero contar quem ela é. Eu nasci em São Paulo e tudo começou, essa história, por conta da minha bisavó e minha avó, que eram do interior de São Paulo e vieram trabalhar em São Paulo. Minha bisavó veio muito novinha, minha avó também com uns 12 anos e já foi trabalhar na casa de uma família, né, como empregada doméstica. As duas eram empregadas domésticas. E essa é uma história comum, que, infelizmente, ainda não foi erradicada. Segundo pesquisa do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, divulgada em 2022, cerca de 80 mil crianças são trabalhadoras domésticas, a maioria meninas negras. Quando a minha mãe nasceu, ela nasceu na casa dos patrões e durante muito tempo ela ficou lá, né, no quarto de empregada com a minha avó. Parênteses aqui. Isso parece a história do livro Solitária, da Eliana Alves Cruz, que eu citei no episódio número 2, mas no caso da família da Adriana, esse ciclo foi rompido quando as tias dela pegaram a mãe para criar.
E as minhas tias acabaram pegando minha mãe para cuidar da minha mãe, e minha avó ficou tocando a vida dela como empregada doméstica, e nisso, depois, mais um tempo, minha mãe ficou grávida de mim, muito nova, com 20 anos. E aí a gente ainda sem ter uma casa própria, né? Isso veio muito depois e só foi possível por conta da minha avó, que por ela trabalhar com essa família durante muito tempo, ajudou a gente a comprar uma casa. E uma casa num bairro de... A gente não morava na periferia, então eu não cresci numa região periférica. Mas era uma região que não tinham quase pessoas pretas, né? Acho que a casa da nossa família era a única casa de família negra naquela rua. Na escola, a mesma coisa. A Adriana era das poucas pessoas negras por lá. Minha educação não foi em colégio privado, foi em escola pública, mas numa região de classe média, né? E como era a questão racial dentro da escola? Pouquíssimos negros. Quase nenhum, assim. Era eu e o Ben. Eu sempre lembro de mim e do Ben Johnson. O apelido dele era Ben Johnson no colégio, por conta do atleta, né? Mas era sempre o apontamento daquela menina negra, né? Na verdade, eu começo a me entender como uma mulher, uma menina preta na escola com apontamento, né, das amigas. Ah, aquela menina preta, aquela menina negra. Eu falei, mas por que eles me colocam, né, não o meu nome, mas a partir de uma condição racial, né? E qual era a sensação? Cara, uma sensação de solidão, né? Uma sensação de solidão, assim, de diferença mesmo, né? Minha bisavó fazia comidas para vender e eu vendia, então tinha essa coisa. Eu era pobre, né? Mas não tinha um padrão que eles tinham e também eles não eram ricos, entendeu? Então tinha essa intersecção de classe e de raça. No curso universitário, numa faculdade particular, o cenário continuou bem parecido. Aí na faculdade eu era a única, na minha primeira universidade que eu entrei, eu era a única negra. Qual era a universidade? Na Embi Morumbi. A primeira universidade, né, quando eu cursei marketing, né, tinha acabado de sair do terceiro ano, acho que tinha uns 18, 19 anos, aí sim eu era realmente a única negra. E continuava sendo um apontamento? Sim, eu tive muita dificuldade, viu, subjetiva. Eu era muito tímida, e tinha muito bullying também, né? Eles riam muito de mim. Foi quando eu saí da faculdade, eu não fiquei. Depois, de mais velha, quando eu comecei a fazer a Feira Preta, aí sim que eu volto a estudar, e aí volto a estudar num curso de produção cultural, e aí me conecto com outras pessoas pretas, entendeu? Sim. Riam pelo quê? Riam de quê? Por várias coisas. Pelo cabelo, por várias coisas. Pela maneira como eu falava, uma vez eu fui apresentar um seminário e eu não conseguia, eu tinha vergonha de falar em público. E aí eu sempre travava, né, meu pensamento e aí não desenrolava. As pessoas riam muito de mim, sabe? A ponto de depois eu ter que ir fazer terapia porque eu não conseguia voltar para a faculdade. A Adriana voltou para a universidade, se formou, mas estava difícil conseguir emprego. Ela andava interessada em políticas públicas, frequentava alguns conselhos participativos, mas não tinha um trabalho fixo. Veio essa questão de eu estar desempregada e começar a fazer as feiras de rua, né? Vendendo as minhas coisas, que eu montei um brechó, fazia acessórios, eu ia pra rua para vender minhas coisas. E foi nesse movimento de ir pra rua que eu falei, tem várias manas pretas como eu tentando se virar. Dessa ideia surgiu a Feira Preta, que começou como um brechó numa praça em Pinheiros, em São Paulo, num fim de semana. E aqui eu já vou dar um spoiler. A Feira Preta virou uma feira gigantesca e se transformou no que é hoje o maior festival afro da América Latina. E caminha ao lado do Preta Hub, uma mistura de aceleradora e incubadora de startups. E a Adriana, aquela que um professor universitário quis humilhar durante uma banca, foi considerada uma das negras com menos de 40 anos mais influentes do mundo, segundo o MIPAD, uma premiação mundial reconhecida pela ONU.
Mas naquele momento era um evento só, tipo, um evento para reunir gente preta na área da cultura, na área do empreendedorismo e a gente vender nossas coisas. Só que conforme fiz o primeiro ano, tipo, mais de 5 mil pessoas. Segundo ano, 7. Depois foi para 10, 14. Eu falei, caracas, olha isso, gente vindo de todos os lugares e depois à medida que essas pessoas vinham de caravana, sobretudo do interior de São Paulo, elas foram levando esse modelo. E aí o interior começou a replicar, a cidade de Tietê, fazer Feira Preta, Indaiatuba, vários lugares replicar o mesmo modelo da feira. E aí eu começo a falar assim, caramba, tem uma onda de ressonância desse tema do empreendedorismo negro, né? E aí quando vai para essa perspectiva de influenciar, eu falei, pô, influenciar pode também influenciar em políticas públicas. E aí sim eu começo conscientemente para espaços, né, para a Câmara dos Vereadores, para a Assembleia Legislativa, para provocar questões dentro desse tema. Então teve a Feira Preta como lei municipal, na estadual no passou, depois o Haddad, quando foi prefeito, fez o decreto de empreendedorismo negro, vários movimentos que foram inspirados na Feira Preta, entendeu? Esse trabalho da Adriana de articular o encontro de produtores negros, de mapear talentos, de promover eventos culturais, fomentar o debate sobre questões de raça, impactou milhares de pessoas. Entre elas, a própria mãe e a avó da Adriana. Mesmo o processo de transição capilar da minha mãe se dá na Feira Preta, entendeu? Nunca vou me esquecer da minha avó, quando a gente foi mudando de casa, ela foi mudando comigo, né? E toda vez, assim, se tinha algum prédio com 2 elevadores, ela sempre ia pro de serviço. Eu falava, vó, mas por que você tem que ir nessa porra desse elevador de serviço? Ela, não, porque eu fui educada assim na minha época. Eu falei, mas mudou. A senhora pode pegar o elevador social e de cabeça erguida. Com essa história super bem sucedida no currículo, que teve efeitos na vida pessoal e profissional da Adriana, ela foi fazer uma pós-graduação. E mesmo assim, a volta dela ao ambiente acadêmico não foi nada fácil. E quando eu fui fazer minha pós, que aí eu já era velha, já tinha mais de 30 anos, eu nunca vou me esquecer, eu fui fazer minha pós na ECA, na USP. Quando eu fui apresentar a minha pós, meu artigo, como a Feira Preta era um modelo intuitivo dos mercados africanos e como era um modelo de economia criativa também, né? Inspirado nos mercados africanos, e o meu orientador é um professor negro, um doutor, maravilhoso. E um dos professores na banca, ele criticou tanto o meu trabalho que ele chegou a falar da minha roupa. E eu lembro de ter saído chorando, porque eu me senti muito humilhada, ele falando que era muito ruim, falando da minha roupa, né? E aí esse professor... No caso, o professor que ela gostava. Pegou e falou assim, enxugue as suas lágrimas. Enxugue as suas lágrimas, porque essa não será a primeira e nem a última vez que você vai passar por o que você passou aqui hoje. Ela não voltou a cruzar com esse cara especificamente, mas foi ficando claro que esse tipo de gente, racista e cruel, infelizmente, tem aos montes por aí. Mas, sorte nossa, que a Adriana não desistiu, ela seguiu em frente. E aí eu começo a participar de processos de incubação, aceleração e entender dessa lógica de negócios de impacto social no Brasil. E aí é quando eu começo a conhecer as fundações, as instituições, entender da lógica do investimento social privado, me apropriar dessas questões, entendeu? Porque antes para mim era no campo da cultura. Eu fazia muito advocacy no campo da cultura. Eu estava falando, eu fiquei pensando muito em como é interessante essa inteligência intuitiva que vem da nossa vivência, né? Porque você fez uma coisa que depois você entendeu que tinha um embasamento acadêmico, assim como você fez uma coisa, esse empreendedorismo por necessidade, que depois você entendeu que era um mega projeto de impacto social, cultural, econômico, de marketing, de tudo, né? Não sei, você pensa sobre isso? Dessa coisa da inteligência intuitiva? Conscientemente, da intuição para a consciência. Quando eu começo a sacar como funciona, eu começo a hackear o sistema. Aí eu começo a pensar sistemicamente como as coisas funcionam e agir conscientemente com os programas para construir esse processo, entendeu? Então, desde quando eu fui entender, eu vou captar recurso, e aí as empresas falam, não quero apoiar, eu falo, mas por que não quer apoiar? Aí eu comecei a entender que não tem pessoas pretas, isso há muitos anos atrás. Não tem pessoas pretas dentro das empresas. Mulheres negras, como a Adriana, são fortemente subrepresentadas em cargos de chefia no setor privado. São apenas 0,4%, segundo um estudo do Instituto Ethos.
Eu peguei esse dado do livro O Pacto da Branquitude, da psicóloga Cida Bento, em que ela fala de um pacto inaudito entre pessoas brancas, especialmente em posições de poder. É um pacto de fortalecimento entre iguais, um pacto de definição de como um determinado segmento ocupa os lugares de privilégio na sociedade em todos os níveis. Essa é a Cida. Ela é referência mundial em diversidade. Ela foi até eleita pela revista britânica The Economist uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade. E ela é mais conhecida por ter fundado o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CEERT, que trabalha com governos, empregadores, sindicatos para ajudá-los a reconhecer o racismo e promover mais igualdade no mercado de trabalho. Então, eu nasci em São Paulo, né? E a minha família é toda da Zona Norte, Casa Verde, Parque Peruche, que é uma das regiões mais negras de São Paulo. E quando meu pai e minha mãe foram para lá, ônibus, telefone, ficava muito distante. A minha mãe foi servente a vida inteira, mas com 51 anos de idade ela resolveu terminar o antigo primário, fazer o antigo ginásio e ela se tornou uma profissional de saúde, tinha tudo a ver com ela. Minha mãe era muito cheia de vida, meu pai falava que ela era um pouco saidinha, mas quando meu pai estava para morrer, 3 dias antes, ele falou: filha, eu já tô hora por hora, tô para morrer. Minha grande preocupação é sua mãe. Ela não sabe viver sem mim. Aí fiquei tão paralisada porque, de verdade, depois que ele morreu, pouco tempo depois ela desenvolveu Alzheimer. E ela dizia que ela perdeu a luz dos olhos dela. Então, era uma coisa assim, era uma relação muito forte a deles e de muito amor. Essa família, com uma mãe enfermeira, o pai motorista e 8 filhos, morava numa casa de chão batido, mas uma casa própria. Não tinha um piso, mas meu pai não quis alugar, ele quis ir pagando aquele terreno e depois construir, porque ele nunca queria ser despejado. Então, com os poucos recursos, a casa era muito pobre, mas é ainda uma casa na zona norte de São Paulo, onde os filhos todos se reúnem para fazer um samba, para tocar, para se encontrar. É ainda o mesmo lugar. Então, ele abriu mão de morar melhor numa casa alugada e ficar naquele terreno para que nunca fosse despejado. A vida em família era alegre e divertida, mas na escola a Cida não tinha o mesmo entusiasmo. Foi lá que ela começou a entender o que era o racismo. Eu era muito magrinha e eu me achava muito feia. E a professora não me confirmava, ela não me via. Mas eu acho que desde sempre eu tive muita sensibilidade. Eu sempre queria ir embora logo da escola para casa. Sempre. Nunca aconteceu de eu querer ficar na escola. Não era um lugar onde eu me sentia bem. Eu não tenho lembranças de discriminação na escola, nos anos até a faculdade, mas eu tenho uma lembrança de me sentir externa, de não me sentir parte, de querer sempre ir embora. Sempre eu queria ir embora, sempre eu queria... A alegria era quando os portões se abriam e a gente podia ir embora. Eu não me lembro também de uma professora carinhosa comigo, me fazendo sentir parte da escola. Não se sentir parte. Não é só não ser ouvido, mas de não confirmação. A gente usa essa expressão na psicologia, que é num bando de criança, a professora pergunta alguma coisa e vários levantam a mão, mas ela nunca vê você levantar a mão. Ela não confirma que você existe e está ali. Pela a coisa da beleza que eu não tinha, que a Branca de Neve tinha. Não sei como as personagens, né, das histórias, dos livros, elas tinham uma beleza, aquela pele muito branca, que era o cabelo muito liso, tal, e era tudo que eu não era. Então, como grande parte das crianças, quando você vivencia uma situação assim, você diz: o que tem de errado comigo? Mas apesar dessa experiência ruim na escola, a Cida quis ser professora. Uma das partes da minha vida profissional que eu mais adoro era professora do que se chama classe de emergência, que eram classes
precárias no fundo de igrejas, no fundo de uma associação de bairro, tal, na Zona Norte. E aí, como é que você entra nessa parte de psicologia organizacional? Paixão por entender como dentro das empresas, sem que ninguém explicitasse nos documentos institucionais, como se operacionalizava a discriminação contra mulheres negras, contra negros, quer dizer, como era repetitivo o padrão de pessoas que eram contratadas. Na área de psicologia organizacional, a Cida foi percebendo como era difícil fazer processos de seleção. As pessoas responsáveis pelas contratações sempre escolhiam as pessoas brancas. E quanto mais alto o cargo, mais branco e mais masculino ficava o grupo. No livro O Pacto da Branquitude, a Cida escreve o seguinte: em sociedades desfiguradas pela herança do racismo, a preferência de um mesmo perfil de pessoas para os lugares de comando e decisão nas instituições financeiras, na educação, saúde, segurança, etc., precariza a condição de vida da população negra, gerando desemprego e subemprego. A sobre-representação da população negra em situação de pobreza, os altos índices de evasão escolar e mau desempenho do aluno negro e os elevados percentuais de vítimas negras da violência policial. Essa herança tem também sua dimensão simbólica, fazendo com que o perfil daquelas que lideram as organizações, que é majoritariamente masculino e branco, esteja sempre bem representado nos meios de comunicação, o que mantém um imaginário que favorece sua permanência em lugares da sociedade considerados mais prestigiados, bem como propicia a naturalização de outros grupos em posições de subordinação e desqualificação. Em resumo, os brancos se contratam entre si para cargos de chefia, e aquela foto dos chefes todos brancos faz parecer que o talento tem uma cor. Enquanto a história que contam dos negros, as piadas racistas embrenhadas no imaginário social, dizem que os negros são preguiçosos e por isso não estão no topo. No CEERT, a Cida trabalha com sindicatos, governos e empresas, para tentar mudar essa cultura de contratação racista. E pelo caminho, ela encontra muita resistência. Ela conta que um tempo atrás estava trabalhando com uma grande empresa, com uns 200 profissionais, conduzindo exatamente essa discussão sobre as diversas formas de discriminação dentro dessa organização. Até que uma das executivas, uma mulher numa posição importante, com poder dentro da empresa, a interrompeu. Era uma mulher linda, de 34 anos, um tipo de mulher assim, entendeu? Jovem, provavelmente uma executiva, eu diria 34 anos, mas você via que ela era muito bonita e muito empoderada. A executiva disse assim: não entendo por que uma organização como a nossa, que se tornou líder em seu ramo sem a presença de negros, tem agora que tratar de racismo no ambiente de trabalho. E tinha nessa organização esse conceito que circulava de que era uma organização muito competente, as pessoas tinham muito orgulho de trabalhar lá, porque ela era líder no ramo e muito, muito, muito branca, pelo menos nas áreas de liderança, entendeu? Era muito branca. A Cida entendeu que aquela executiva estava pensando que se a empresa já era líder de mercado, por que ela tinha que estar ali, àquela hora, repensando o funcionamento dessa empresa? Falando de racismo no horário de trabalho, de preto, no horário de trabalho. A Cida poderia ter dito que empresas com índices altos de diversidade de raça têm 35% mais chance de obter resultados acima da média em seu ramo. Ela sabe esses dados de cor, mas ali na hora ela travou. A Cida nunca tinha presenciado uma fala assim tão transparente de supremacia branca no ambiente de trabalho. Mas ela se recuperou rápido do baque e respondeu que jamais uma empresa daquela, com presença em todos os municípios brasileiros, essa empresa jamais teria construído sua fama sem a participação da população negra, em diversos níveis. Então, era um problema se a empresa não comportava a perspectiva racial nas métricas de sucesso. Como essa moça que falou no trabalho dela, que não queria falar sobre preto no ambiente de trabalho. Então, ela explicitou o desconforto dela. Esse desconforto não era só dela. Muitas vezes as pessoas brancas, não só, mesmo depois de ter compreendido sobre relações raciais, se mantêm com um grande desconforto
de estar em situação de equidade com o negro. Ela precisa saber disso, ela precisa debater isso com negros, com outros segmentos. Tem uma questão moral, ética, que é essa fala de que existe mesmo racismo, mas aqui não tem racismo. É muito importante você encarar o quanto interessa desconsiderar uma realidade que você está enxergando ali todo dia no lugar onde você trabalha, que não tem negro, que não tem mulher negra. E eu acho que tem um conceito de discriminação por interesse que eu acho bem interessante, que ele casa bem com essa dimensão de privilégio. É conceitualmente mesmo, quer dizer, quando você gosta de negro, tem um filho, tem um afilhado negro, gosta de ir no samba, mas você não quer mudança da condição do teu grupo e do outro grupo. Você não quer, naquela diretoria onde você faz parte, que tenha uma pessoa negra, uma mulher negra, com uma caneta na mão, na mesma condição que você. Nem mulheres você quer lá. Quando a Cida propõe discutir a desigualdade racial no Brasil através da branquitude, desse pacto narcísico entre brancos, ela está apontando que cabe aos brancos também discutir sua responsabilidade nessa estrutura social racista. Assim, comecei a estudar branquitude. O problema de relações raciais era um problema de negro. O que a gente faz com esses negros? Porque teve escravidão, se tem problema de saúde, de educação, eles moram mal. E o branco sempre esteve longe disso, como se ele não tivesse nada a ver. Então, trazer isso é fundamental para o branco se pensar, não só como essa parte que vai ajudar a solucionar essa desigualdade, mas como essa parte que ajudou a construir essa desigualdade, né? E que parte da herança que vem da escravidão, que é uma herança cheia de sangue, cheia de violência, foi lavadinha e está no seu grupo. Ao escolher o que lembrar e o que esquecer, seguidas gerações de famílias brancas usufruem sem culpa da herança que receberam. Herança essa que não se mede só em dinheiro, vem em status, em contatos. E antes que você pense, meus avós nunca foram fazendeiros, donos de escravizados. Olha, não foram só os muito ricos que se beneficiaram da escravidão. Um dado que a Cida frisa no livro dela é que um escravizado trabalhando na plantação, na colônia, chegava a ser até 130 vezes mais lucrativo para a Inglaterra do que um inglês trabalhando no próprio país. Então todos os brancos, ricos ou não, saíram ganhando. E isso se aplica a todos os países. Mas ainda assim, numa cultura racista, o negro é acusado de preguiçoso. Já ouviu essa expressão que diz serviço de preto para um serviço ruim? Se você tem um negro preguiçoso, um negro não tão competente. Então, assim, o discurso que você faz sobre si e sobre o outro. O que você elabora sobre si e sobre o outro, fortalecendo o seu grupo, mantendo o seu grupo no lugar de privilégio, estruturando isso, passando para outras gerações para que seu grupo permaneça em lugar de privilégio. E exatamente o oposto para o outro grupo, né? Para o grupo definido como um inferior. Outro exemplo dessa narrativa enviesada que diminui o mérito das pessoas negras está na educação. Clica lá no ProUni, não sei se ainda tem os arquivos. Porque a cota, ela tem, as cotas, ela tem esse benefício racial, social, 50% de negros, ou a depender do estado e tal. Mas o jovem branco pobre se beneficiou muito sobre isso. Me diga quantos estudos você conhece, quantas narrativas você conhece sobre os brancos e as bolsas e as cotas. Eles desaparecem. Todo o foco é sobre negro. É importante você falar sobre isso sempre, você trazer essa lembrança sempre, porque eles são beneficiados e a gente fica muito feliz que as ações no movimento negro os beneficiam, mas fica com a pecha só
os negros é que são beneficiados, entendeu? Então, tem um pacto narcísico, não se estuda isso, não se fala sobre isso. Para complementar o que a Cida está falando, é importante frisar que um estudo com dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, feito com um pouco mais de 1 milhão de estudantes, isso é, 1/3 do total de alunos do ensino superior formados entre 2012 e 2014, comprovou que no final do curso não há diferença entre conhecimento de alunos cotistas, seja por razões raciais ou sociais, e os de seus colegas que não são cotistas. Estive numa escola bambambam de São Paulo, particular, eu falei, escuta, vocês estão falando tanto dos cotistas negros, vocês nunca tiveram bolsistas brancos antes? Sempre tivemos e temos hoje muito mais do que negros. Eu falei, então por quê? Porque sempre teve, vai perguntar nessas grandes escolas, sempre teve bolsista menino branco de família pobre. Por que é que esse assunto só vira um assunto para ser discutido quando entra os bolsistas negros? Entendeu? Então, assim, o pacto narcísico, ele nos acompanha e a discussão dele é importante porque a gente precisa trazer para a história o branco. E não aquele ser universal, genérico, e o negro, o ex-escravizado, entendeu? Isso é bem importante. A Cida tem um ponto. Parece que quando é sobre os negros, é sobre cotas, é sobre identitarismo. Mas branco não é identidade? Branco por acaso é padrão? É genérico? É a referência? Exato. É interessante como não é nem... Não sei quão intencional, mas é interessante que a palavra branco, ela some destes processos todos e fica o ser humano genérico, né? O ser humano padrão, referência. E cresce muito, eu tenho dito, porque eu fiz uma grande pesquisa, eu queria um livro mais acessível, né? Então... nem tudo entrou, mas essa grita do homem branco, essa masculinidade branca ameaçada é citada em muitos livros fora do Brasil hoje, associada a nacionalismo, né, a atos antidemocráticos como uma resposta à masculinidade branca ameaçada. E a ameaça vem das mulheres negras, das mulheres indígenas, de muçulmanos, de diferentes grupos que ameaçam o homem branco, né? E aí tem essa resposta violenta, grosseira, machista, homofóbica, racista. Então, é muito interessante o imbricamento disso tudo, sabe? Ao mesmo tempo... em várias partes do mundo cresce a voz de pessoas brancas, homens e mulheres, dizendo o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Porque o que eu tenho mais observado é que a juventude está profundamente impaciente. Não queremos mais isso. Então, isso é muito legal, né? Amplia a consciência, as pessoas não querem mais ver essas organizações excludentes, né? A Adriana, da Feira Preta, enxerga um horizonte parecido. Que tem agora é um entendimento de que elas podem partilhar de tudo isso, sabe? É interessante, né? Porque eu fui educada por bisavó e tem a minha filha, então se a minha bisa fosse viva, seria a tata dela. Uhum. E minha filha, ela vem com um outro pensamento, ela já se fala como uma menina negra, ela é a geração Wakanda Forever, sabe, assim, ela já vem com outra perspectiva, sabe? Geração Wakanda. Para quem não viu Pantera Negra, Wakanda é um país africano fictício, que seria o mais tecnológico do mundo, que se desenvolveu sem o colonialismo europeu. Esse mundo é meu, eu quero ser presidenta, eu não sei o quê, eu jamais me pensaria como presidente. O que você quer ser quando crescer presidente? Não falaria isso. Ela fala, eu quero ser, e é com uma convicção. Quando eu for presidente, mamãe, eu falo, eu acho isso legal, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você tem do outro lado uma juventude negra com muitos problemas de saúde mental e muito suicídio entre jovens negros.
Então, como é que você, dentro de casa, você é educado, né, falando que você vem de uma dinastia de reis e rainhas, de africanos, e depois você vai para a rua e é onde você tem os seus processos, tem os processos de repressão, né? Falam não, aqui não, sabe? Aí você vai disputar mercado de trabalho, você vai e a todo momento vão colocar em xeque a sua questão racial. Então fica uma dualidade, sabe? Essa fala da Adriana me fez pensar que no Brasil ideal, a gente teria cada vez menos histórias como a dela sendo exceção. Com as oportunidades educacionais certas, com uma sociedade menos sexista, menos racista, menos capacitista, poderíamos ter muitas outras Adrianas. E imagine então o que a Adriana não seria capaz de fazer se não tivesse que ter enfrentado tanta coisa, ter encontrado tantas portas fechadas. Eu não achei nenhum estudo parecido no Brasil, mas eu achei um nos Estados Unidos, do Citigroup, que diz que a economia dos Estados Unidos perdeu 16 trilhões de dólares nos últimos 20 anos como resultado da discriminação contra os afro-americanos. Para comparação, o PIB dos Estados Unidos no ano passado ficou em torno de 23 trilhões de dólares. O Banco Mundial tem um estudo na mesma linha que diz que apenas 12 países do mundo pagam salários igualitários entre homens e mulheres. E no mundo todo, a perda econômica dessa discriminação, que impede as mulheres de produzirem toda a sua capacidade, é de 6 trilhões de dólares. Ou seja, ao não encarar as desigualdades no campo do trabalho, perdemos todos. No 5º e penúltimo episódio de Desiguais, eu converso com duas pessoas muito especiais que estão escrevendo a história da nossa cultura. Conceição Evaristo e Luiz Antônio Simas. Até lá! Desiguais é um podcast da revista Piauí produzido pela Maranha, com apoio da Fundação TID Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation. A edição desse episódio é do Eduardo Gomes, com mixagem e masterização de Diogo Saraiva. A arte da capa é do Gabriel Melo Franco. Eu e Ana Luísa Vastag escrevemos esse episódio, que teve a Mari Faria na produção de reportagem. Revisão do roteiro da Fernanda Mena. Pela Maranha, a edição do Bruno Bertogna com assistência da Aline Levinsky. Também participou da sonorização o Derek Cabreira, com músicas da Mantric Mambo. Produção executiva da Juliana Santos, da Rubian Melo e Paula Garcia. Direção criativa do Lucas Doracioto e direção executiva de Tiago Pereira. Pela Piauí, a distribuição é da Maria Júlia Vieira e as redes sociais são coordenadas pelo Fábio Brizola, Emily Almeida e Isa Barros. Nesse episódio, usamos áudios da CNN, Rede Brasil, UOL e arquivo da Câmara dos Deputados.